Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito à vereadora Norma Pereira que realize a leitura de versículo da Bíblia. Salmo 91, versículos 10 e 11. Nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à tua morada. Porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Amém. Amém. Por se tratar de sessão através de videoconferência, hoje não será executado o hino de Canoinhas, ficando para a próxima sessão presencial. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os colegas vereadores, as colegas vereadoras. Expediente de 1º de junho de 2020. Ofício 14/2020 da Secretaria Municipal de Assistência Social em resposta ao requerimento 425/2020, de autoria de toda a edilidade. Ofício 756/2020 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em resposta ao requerimento 435/2020, de autoria de toda a edilidade. Ofício do senhor Paulo Augusto Machado, encaminhando cópia do despacho proferido pelo Egrégio Tribunal de Contas de Santa Catarina, acerca da representação protocolada em face de concessões de gratificação para servidores comissionados do município. Ofício 156/2020, do deputado estadual João Amin, encaminhando indicação de sua autoria para a realização da restauração de pavimento da SC 477 Papanduva Major Vieira, Canoinhas. Indicação 062/2020, de autoria do edil Vilmar Sidoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, para que sejam substituídas as luminárias e instalados 2 postes com luminárias na servidão Ambrósio Gibowski, bairro Campo da Água Verde. Na ordem do dia, para a segunda votação, projeto de lei 03/2020, que concede alvará provisório de táxi. Projeto de lei 26/2020, que denomina a servidão Paulo Adolar Wagner. Projeto de lei 30/2020, que concede alvará provisório de táxi. Projeto de lei 31/2020, que denomina a servidão Jovino Pereira. Para a primeira votação, projeto de lei 36/2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Era o que continha na ordem do dia, senhor presidente. Vereador Célio, o projeto protocolado hoje às 17 horas, do número 39 de 2020, se não me falha a memória, o senhor não realizou a leitura dele, para que a gente possa votar ainda hoje. Eu peço que o senhor também realize a leitura. Senhor presidente, como não constava nessa ordem do dia, e o Daniel enviou agora no final da tarde, mas é o projeto de lei 39/2020, que abre crédito adicional através de excesso da arrecadação no valor de R$ 1.143.816,55 para ações de enfrentamento ao Covid-19. Era esse projeto de lei, senhor presidente. Isso, obrigado. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não há inscrições.
Por se tratar de sessão remota, não haverá o grande expediente, e sendo assim, passamos à ordem do dia. Eu coloco em discussão e posterior deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 39 de 2020, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação, que é o projeto de lei que o primeiro secretário, o vereador Célio Galeski, acabou de fazer referência. Esse projeto chegou no dia de hoje na casa, mas a mesa e em conversa com os colegas vereadores, entendemos a importância de agilizar a tramitação desse projeto para que ele possa ser votado no dia de hoje e no dia de amanhã, já que veio em regime de urgência, e que o executivo possa realizar esses repasses desses valores do referido projeto. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, então passamos à votação. Os vereadores que aprovam, peço que sinalizem positivamente. Está aprovada a inclusão do projeto de lei número 39 de 2020 para a primeira votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 003 de 2020, que concede alvará provisório de táxi. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação nominal. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Vereadora Norma Pereira. Sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Sim. Vereador Vilmar Sudoski. Vou me abster do voto. Vereadora Zanesi Dreyer. Sim. Então, está aprovado em segunda votação o projeto de lei 003 de 2020, com 8 votos favoráveis e uma abstenção. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 026 de 2020, que denomina a servidão Paulo Adolar Wagner. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Meu voto é sim. Vereador Coronel Mário. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Eu voto sim. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereador Vilmar Sudoski. Meu voto é sim. Vereadora Zanesi Dreyer. Meu voto é sim. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 026 de 2020 em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 030 de 2020, que concede alvará provisório de táxi. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereador Vilmar Sudoski. Vou me abster do voto, senhor presidente. Vereadora Zanesi Dreyer. Voto sim. Então está aprovado em segunda votação o projeto de lei número 030 de 2020, com 8 votos favoráveis e uma abstenção. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei
número 031 de 2020, que denomina a servidão Jovino Pereira. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, passamos à votação, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim. Vereador Gil Baiano. Eu voto sim. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereador Vilmar Sudoski. Voto sim. Vereadora Zanice Dreyer. Voto sim. Sendo assim, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 031 de 2020 em segunda votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 036 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, passamos à votação, alertando que sim é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Voto sim. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim. Vereadora Thelma Bley. Vereador Vilmar Sudoski. Voto sim. Vereadora Zanice Dreyer. Voto sim. Sendo assim, está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 036 de 2020 por unanimidade. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 039 de 2020, que abre crédito adicional através do excesso de arrecadação. Está em discussão. Passo a palavra à vereadora Zanice Dreyer. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham, aos assessores da casa. Esse projeto de lei, eu gostaria de explanar um pouquinho sobre ele. É um valor significativo para o município, né? Ele ultrapassa R$1.100.000. Esse valor está incluso R$461.000 de uma emenda impositiva do nosso ex-deputado Antônio de Aguiar, e 399 também de emenda impositiva do nosso ex-deputado Antônio de Aguiar. Nós já fizemos nossos agradecimentos aqui através de requerimento, né, pela Câmara de Vereadores, mas agora, de fato, então, o dinheiro foi repassado, foi efetuado esse repasse. Essas propostas, elas foram lançadas através do CIGEF, e eu lembro que na época, lá em 2018, foi amplamente divulgado os valores de repasse ultrapassando 2 milhões, né? Sendo parte desse recurso ao Fundo Municipal de Saúde de Canoinhas e parte desse recurso ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Então, os dois projetos que foram feitos pelo município de Canoinhas, eles foram amplamente discutidos, é complicado de fazer via CIGEF, é muita exigência, a parte burocrática, a relação desses exames, para vocês terem uma noção, precisa elencar, colocar o nome de todos os pacientes na lista, o nome do exame que o paciente necessita e o valor deste exame. E ainda, obrigatoriamente, realizar 3 orçamentos, né, para colocar os espelhos dos e-mails que foi solicitado estes orçamentos. Então, é um projeto bastante burocrático, foi bem difícil para fazer, foi reunida uma equipe, montada uma comissão de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, composta na época por mim, enquanto secretária municipal de saúde, a enfermeira Alexandra, a assistente social Marilinha, a farmacêutica Camila, dentre outros servidores, porque realmente o projeto é muito trabalhoso. E aí, passando por todos os pareceres da equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde, foi aprovado e agora o dinheiro está na conta. Porém, como demorou para entrar, esse dinheiro entrou na semana passada. Mas mesmo assim, o município precisa seguir com o convênio
e por isso será realizado já para a execução do convênio até dezembro. O prazo de vigência é até 31 de dezembro de 2020. Então, agora, por mais que esses pacientes, um ou outro, já tenha realizado esse exame e precise justificar, todos aqueles pacientes que compõem esta lista serão chamados por telefone, via rádio, Facebook, nota oficial, para realizar esses exames. Então, é um dinheiro importante para a execução de serviços diretamente à população. E o outro valor que consta, né, como excesso de arrecadação, é R$ 282 mil, que é referente à portaria 1.393. Essa portaria do governo federal é do dia 21 de maio. E quando foi lançada essa portaria, o governo estipulou um prazo de até 7 dias para o governo federal repassar os recursos ao município. E foi repassado, então, a ordem bancária do dia 25 de maio. E nesta mesma portaria consta o prazo de 5 dias para o município repassar ao Hospital Santa Cruz. Este recurso é exclusivo para leito de UTI Covid, é para o enfrentamento ao Covid. Então, esse recurso é para custeio desses leitos, serve para contratação de pessoal, equipamentos, manutenção, gases, etc. Então, fica aqui a minha explanação para justificar por que ele veio com a data de hoje, é porque os recursos entraram semana passada e devido ao prazo de aplicação, eu peço o apoio de todos os vereadores nesse sentido para que a gente possa votar aí o quanto antes, para que a prefeitura possa efetuar o repasse. Seria isso, senhor presidente, muito obrigada. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Célio Galeski. Vereadora Zenici, apenas para ficar claro para mim aqui. Então, 860 mil, né, a soma do 461.399, é para exames de todas as especialidades, isso? Para acabar com a fila que nós temos de exames, isso? 399 mil é para a compra de medicamentos, 461 mil é para compra de exames. Ah, tá. É que a senhora havia falado só em exames. Tá, mas consta no projeto ali, se eu não me engano, um valor separado, acho que não diz para quê, né? Mas é para medicamentos, 399. Não, eu faço a referência, claro, agradecer ao deputado Antônio Aguiar pela emenda, né, mas também ao governo do estado por liberar o dinheiro, né, porque em outros tempos havia solicitação de recursos que ficavam apenas no pedido, ou indicação dos deputados, ou indicação até dos vereadores da nossa Câmara aí. Então, eu quero aqui também agradecer ao governador, porque são 860 mil, né, que vão ajudar a nossa saúde, porque nós temos que entender o seguinte, o Covid está aí, mas a vida segue, né? E tem pessoas esperando esses exames, como estão esperando medicação também. Então, como efetivamente chegou esse recurso, só me cabe agradecer ao deputado, mas também ao governador do estado de Santa Catarina, que liberou esse recurso. E também, senhor presidente, cumprimentá-lo porque, e as comissões, porque esse projeto estava apenas para leitura, né? Aí a demonstração de que os 10 vereadores estão pensando na população de Caminhas, né? E o senhor aí por colocar na ordem do dia, a comissão por darem os seus pareceres para que nós pudéssemos estar votando hoje, mas muito mais que isso, aprovando amanhã e já na quarta-feira está à disposição do prefeito para celebrar o convênio com o governo do estado, mas também para repassar esses recursos do Covid. Muito obrigado a todos aí. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação. Coloco em primeira votação, então, o projeto de lei número 039 de 2020, alertando que sim, é pela aprovação e não pela rejeição. Vereadora Camila Lima. Sim. Vereador Célio Galeski. Meu voto é sim, senhor presidente. Vereador Coronel Mário. Sim, senhor presidente. Vereador Gil Baiano. Eu voto sim. Vereadora Norma Pereira. Eu voto sim, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Voto sim. Vereadora Thelma Bley. Voto sim. Vereador Vilmar Sudoski.
Meu voto é sim. Vereadora Zeneci Dreia. Meu voto é sim. Agradeço, então, a compreensão e a ajuda de todos os 10 vereadores para que o projeto fosse lido, exarado parecer, votado hoje, votado amanhã, porque aqui nós trabalhamos sim em equipe e sim em 10. Sendo assim, está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 039/2020 em primeira votação. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 1º de junho de 2020. Requerimentos números 449 e 450 de 2020, de autoria do Edilvio Márcio Doski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Ionir João dos Santos, gerente da Celesc Carminhas, e ao senhor Leandro Gonçalves de Oliveira, engenheiro da Celesc Mafra, solicitando a elevação da altura dos cabos que estão fora do padrão de altura na rua Clemente Procopiac, esquina com a Avenida dos Expedicionários, em razão do grande número de acidentes com caminhões que enroscam nos fios, causando a queda de energia nas ruas Clemente Procopiac, Fauri de Lima, e suas transversais, Rua Alfredo Maier, Valdomiro Ouze, entre outras. Coloco em discussão os requerimentos número 449 e 450 de 2020. Passo a palavra ao vereador Vilmar Sudoski. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha nessa sessão, boa noite a todos. Esse requerimento é bem esclarecido, voltado à Celesc, tanto de Carminhas quanto à Celesc de Mafra, que coordena a nossa região, na travessia da Clemente Procopiac com a João Maria dos Santos. Os cabos estão baixos e os caminhões, especialmente os baús, e quando passam ali acabam batendo nesses fios. Esses fios não são de alta tensão, são os fios de telefone, são fios de fibra ótica, de internet, que essas companhias acabaram colocando e ficando um pouco baixo. Mas quando ele bate nesses fios, ele acaba também mexendo nos fios de alta tensão, e daí o que acontece? Cai a energia elétrica, né? Faz aqueles estouros, faz tudo aquilo que todos nós conhecemos, né? E aquela região fica sem energia. Ali nós temos supermercados, nós temos indústria, nós temos comércio, nós temos uma região grande de moradores, e isso vem acontecendo, mas muito seguido. Difícil a semana que isso não acontece uma vez ou duas. Então, eu já liguei para o Junior, já falei na Celesc, estamos encaminhando os requerimentos para que seja feitas as devidas correções desses cabeamentos que se encontram ali. Provavelmente vão ter que mexer nos postes e erguer talvez os postes para que isso dê certo. Mas, enfim, é um papel da Celesc que vai ter que resolver isso, porque os fios que estão batendo não é os dela, mas com toda certeza ela deu as autorizações, né? Deve estar cobrando algum tipo de arrendamento para fazer uso dos postes, e então é de responsabilidade dela fazer a correção disso para que os usuários não sejam prejudicados com relação a esse assunto. Obrigado, senhor presidente. Vereador Coronel Mário, gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra. Cumprimento, senhor presidente, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, os funcionários da nossa Casa Legislativa. Cumprimento também os internautas que nos acompanham nessa sessão online, desejando a todos o meu cordial boa noite. Muito cumprimento ao senhor vereador Vilmar Sudoski pela confecção desse requerimento. Senhor vereador, porque nós tínhamos, enquanto eu estava comandando o batalhão na época, uma série de acidentes com esse problema de cabeamento. Um dos primeiros projetos de lei, eu vou apresentar uma sugestão ao senhor vereador Vilmar. Eu fiz um projeto de lei
depois foi sancionado pelo prefeito. Quando o senhor esteve presidente, nós tivemos uma audiência pública, inclusive na Câmara, que tratamos sobre a questão de telefonia. Eu indaguei, na época, uma das representantes de uma determinada empresa com relação ao cabeamento. Eu, salvo engano, era o pessoal da Vivo, e eles conseguiram colocar esse cabeamento nas medidas que é exigida, né, dentro da própria lei municipal agora e também da questão do Código Nacional de Trânsito. Porque nós tínhamos muitos problemas recorrentes. Aqui na Rua Barão do Rio Branco era um ponto nevrálgico, inclusive, no município. Então, sugiro ao senhor, né, se assim entender, de juntar ao requerimento, tá, a lei municipal e também solicitar, talvez amanhã eu converse com o senhor secretário de Planejamento, que haja uma fiscalização mais efetiva por parte da Secretaria no sentido da aplicação da lei municipal. Ela está em vigor, diminuiu bastante, né, porque era um problema muito recorrente, né? Então, esse ponto realmente desconhecia, vereador Vilmar. Mas, assim, alguns pontos que eram nevrálgicos, essa ocorrência de acidentes com caminhão, porque o respeito à altura, normalmente os caminhões tinham. O problema realmente era o cabeamento não bem tracionado e se colocar muito cabo, ele baixava a altura, né, e acabava ocorrendo esses acidentes. Se assim o senhor entender, né, de juntar o seu requerimento à lei municipal, inclusive, porque é lei, né, que você tem a altura mínima exigida, tá, pela lei municipal, para que não ocorra esse tipo de incidente no município. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Passo a palavra ao vereador Vilmar Sudoski. Obrigado, vereador Coronel Mário. Com toda certeza, vamos incluir o seu projeto junto, sim, né? Porque daí fica dentro da nossa lei municipal. Eu lembro muito bem da época em que o senhor desenvolveu esse projeto e foi aprovado e sancionado pelo prefeito. Encaminhamos, sim, junto o projeto e, com certeza, a partir daí, a Celesc toma suas providências para deixar dentro dos padrões nacionais de altura desses fios, né, nas respectivas vias públicas. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação dos requerimentos 449 e 450, de autoria do edil Vilmar Sudoski. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Estão aprovados os requerimentos 449 e 450 de 2020. Requerimento número 451 de 2020, de autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhada moção de parabenização à Associação Comercial e Industrial de Campinas, a SIC, pelos seus 64 anos e que sempre conduziu a administração da instituição com o conceito de que as organizações nas quais grupos de cidadãos têm a possibilidade de lutar e afirmar a sua dignidade, constituindo um pilar decisivo na construção da solidariedade e contribuindo para o exercício da democracia e da cidadania, são sua essência. O associativismo está relacionado com as condições sociais decorrentes da sociedade industrial, tornando-se ao longo dos tempos elemento dinamizador das comunidades, sendo um importante fator de transformação, desenvolvimento econômico e inovação social, traduzindo uma força expressiva e valiosa. Parabéns por todas as ações, sempre estabelecendo relações de parceria e de cooperação entre os diferentes poderes, sejam políticos, econômicos ou da comunicação social, partilhando e mantendo os princípios de autonomia e independência. Concluímos citando a frase de um autor desconhecido, abre aspas, o associativismo é um dos pilares da sociedade, fecha aspas. As associações precisam do conhecimento, do entusiasmo e das novas ideias de todos. Coloco em discussão o requerimento número 451 de 2020. Não havendo quem queira discutir, passamos então à votação. Os vereadores que aprovam, sinalizem positivamente. Está aprovado o requerimento número 451 de 2020, de autoria de toda a edilidade.
Requerimento número 452 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício à senhora Carmen Zanotto, deputada federal, solicitando a possibilidade de viabilizar junto ao governo federal e Ministério da Saúde e ainda, diante os termos do projeto de lei número 2.270 de 2020, em tramitação na Câmara Federal, e que prevê o repasse de 257 bilhões de reais da União para clínicas de diálise e que atuam de forma complementar no Sistema Único de Saúde, SUS, que seja incluído o valor a ser destinado ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para aquisição e custeio de ao menos um aparelho para diálise. Nosso hospital possui UTI, é centro de referência da Covid na região e não possui aparelho e recursos para atender pacientes, sendo necessário transporte para outros municípios para a realização das diálises. Conforme se observa em comentários relacionados a esse assunto, tem-se conhecimento que a insuficiência renal crônica é considerada uma doença de elevada morbidade e mortalidade. Sua incidência e prevalência em estágio avançado tem aumentado no Brasil e em todo o mundo. A doença vem se tornando uma epidemia. O Sistema Único de Saúde é responsável por 87,2% do custo total da terapia de substituição renal, TSR. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, SBN no Brasil, existem 684 centros de tratamento dialítico. A taxa de mortalidade anual desses pacientes é de 15,2%. As doenças que comumente levam à insuficiência renal crônica são a hipertensão arterial e o diabetes. Assim, o diagnóstico e o tratamento precoce de doenças crônicas que apresentem potencial para desencadear insuficiência renal, bem como a identificação de lesões em órgãos, alvo ou complicações crônicas, constitui-se num verdadeiro desafio para o Sistema Único de Saúde, SUS, para os trabalhadores da saúde e para a sociedade. O investimento na prevenção dessas doenças e de suas complicações é decisivo, não só para reconduzir os gastos com a saúde em razão do alto grau de sofisticação em que se encontra a tecnologia assistencial, como também para proporcionar uma maior qualidade de vida à população. Coloco em discussão o requerimento número 452 de 2020. Passo a palavra à vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, os nossos internautas, os assessores da casa, muito boa noite. Eu vi essa reportagem desse projeto de lei que tramita lá na Câmara Federal e acho que a oportunidade é adequada para insistirmos em termos um aparelho de diálise aqui com o custeio mensal disso. E acho que é o momento de fazermos isso. Hoje eu conversei com a Karen Adu, lá do hospital, para que ela, diante de tudo que eles fizeram para conseguir recursos, todos os projetos, subsídio tem suficiente para que o hospital também encaminhe lá para a deputada Carmen Zanotto uma solicitação de um centro de diálise para o nosso município. Não podemos perder oportunidades. Diante de que nós somos realmente a referência Covid aqui na região, na minha opinião, é de extrema importância que tenhamos isso. Eu dei umas pesquisadas hoje e encontrei alguns números que eu achei importante colocar no requerimento e para que ele vá com algum subsídio para lá, que não vá só apenas pedindo e pronto, e ponto. E eu gostaria que ele fosse aprovado sem sombra de dúvida e, paralelamente, vamos nos articular de outras formas. Hoje eu não tive a oportunidade de falar com o presidente do hospital, Reinaldo de Lima, amanhã vou procurá-lo, porque eu acho que é importante nós organizarmos a sociedade também para conseguir esse pleito. Diante dos recursos que vieram encaminhados pelo ex-deputado Aguiar, que a gente fica muito grato, eu também o agradeço por ter cumprido, assim como agradeço o governador por ter repassado os valores.
Tudo isso é muito importante. Então, quiçá, nós consigamos também ter um centro de diálise aqui na nossa cidade, que é um reclamo de pessoas e da nossa classe médica. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma. Passo a palavra ao vereador Vilmar Sudoski. Senhor presidente, quero cumprimentar a vereadora Norma pelo requerimento e na legislatura passada a gente trabalhou muito esse assunto na condição de que nós tivéssemos em Canoinhas pudéssemos tratar com as hemodiálise aqui, né? Ter as cadeiras e as máquinas para fazer a filtragem. A gente fez várias reuniões, o Dr. Xuxo veio aqui umas 3 ou 4 vezes, fomos ao hospital, discutimos, então, com o próprio hospital, com a direção, e duas coisas travou isso. Uma foi profissionais, médicos, para laudar os exames. Esse foi um dos problemas. Os médicos nefrologistas que fazem os laudos desses exames, a dificuldade era muito grande na época. E não tinha, pode ser que hoje esteja, pode ser que tenha hoje já médicos formados da nossa região e que talvez queiram trabalhar aqui nessa nossa região fazendo isso. E nós temos 2 momentos, que é o crônico, né, que nós temos várias cadeiras e fazer o atendimento para esses pacientes não estarem indo daqui a Mafra ou em outros lugares. E também temos o paciente agudo, que é aquele que muitas vezes está internado, está numa UTI, né, e que demandaria de proceder aos exames, né, e precisava ter uma máquina dessa dentro do centro da UTI, né, para fazer esse tratamento, e aí nós não temos um médico para laudar isso. Então, é um complicador. Mas nós estamos num momento em que está se olhando muito para a saúde, vereadora Norma, sabe? Tratado com equipamento, tratando com profissionais para que façam esses laudos e trabalhem aqui na nossa região. Acho que a nossa região tem crescido muito, tem evoluído muito, é um outro momento. Vamos trabalhar, sim, em prol que isso seja possível, porque quem transporta, Célio, que já transportou muito isso, né, vereador Célio, pessoas que têm essa deficiência renal e precisam sair de Canoinhas para ir em outras localidades para fazer a hemodiálise, é muito triste. As pessoas que não saem de lá, elas saem muito abatidas e têm uma dificuldade muito grande. Obviamente que também naquela oportunidade, por ter em Porto União, por ter em Mafra, por ter em São Bento, também tinha naquela oportunidade, vereadora Norma, a dificuldade de reunir um número suficiente para atender os crônicos, né? Aquilo todo, né? Fazer toda semana, todo dia, fazer esse trabalho, porque demanda de um número, e eu não lembro agora, eu acho que uns 70, 80 pacientes para sustentar esse processo, sabe? Ter sustentabilidade. Mas é um outro momento, não sei quantos pacientes nós temos hoje, não foi levantado esse número, não sei se no seu requerimento está esse número não, porque uma hora cortou um pouquinho a sua fala, mas é de extrema importância. Eu conheço alguns pacientes e olha, a dificuldade de sair de Canoinhas e a Mafra não é fácil. Parabenizo pelo seu requerimento, vamos aprovar sim e vamos trabalhar para que isso possa dar certo. Parabéns. Continua em discussão. Passo a palavra à vereadora Zenice Dreyer. A vereadora Norma Pereira, gostaria de parabenizá-la e, considerando a importância desse requerimento, gostaria de pedir autorização para assinar junto. Eu sei que naquele projeto, via CIGEF, conforme a indicação do deputado Antônio de Aguiar, tinha como objeto a aquisição de um aparelho de hemodiálise, um arco cirúrgico, um elevador e não lembro o que mais. Então, também nós poderíamos resgatar, né, essa questão desse equipamento. Hoje, o município de Canoinhas tem 36 pacientes que realizam hemodiálise no município de Mafra e no município de União da Vitória. No início dessa gestão, foi feita uma reunião lá no Hospital Santa Cruz, a vereadora Thelma também já, na época, enquanto secretária, já abordou várias vezes esse assunto, mas realmente
Não basta ter o equipamento ou ter o serviço, precisa ter profissionais, né? Nefrologia 24 horas por dia, o custo é altíssimo e o número de pacientes que nós temos hoje não daria conta para ter esse fluxo necessário para que seja um serviço autossuficiente. Mas é de suma importância, principalmente se tiver uma máquina, pelo menos, nos leitos de UTI, que possa estabilizar o paciente, né, que fique até que consiga vagas em outras referências, é sim um serviço essencial para a UTI. A UTI precisa ter pelo menos um equipamento, porém bem necessário prever essa questão do custeio, porque quando vem para a UTI, vem para atender via CISREG, né, acaba sendo referência aí para vários municípios, e esse custeio também tem que ser previsto, porque senão acaba sobrando sempre para o município sede. Mas gostaria de pedir autorização, senhora vereadora, para estar assinando junto, porque esse serviço é essencial realmente para a nossa região. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então passamos à votação e os vereadores que aprovam sinalizem positivamente. Sendo assim, está aprovado o requerimento número 452 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ex-Anecidre. Sem mais requerimentos, senhor presidente. Pelo que eu entendi, o requerimento anterior, acho que pode ser de toda a edilidade, né? Eu vi algumas mãos levantando. Então tá, fazemos ele de toda a agilidade. Obrigado. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereadora Zenecy Dreyer. Pessoal, eu gostaria de fazer um convite a partir de hoje. O município de Canoinhas começou a realizar os testes, né, a testagem em massa, conforme amplamente divulgado na semana passada. A previsão era para testagem de 100 pessoas, parece que menos de 80 compareceram ao local para fazer esses testes. Estas pessoas foram indicadas por sindicatos, por as entidades representativas, para que a gente possa distribuir da melhor forma esses testes para ter uma noção de realidade e transmissão comunitária no município. Mas gostaria de fazer um convite aos nobres vereadores, às suas famílias e toda a população canoinhense, que indiferente da legislação e dos decretos, que a gente possa, a partir de hoje, adotar uma quarentena por amor. Uma quarentena por amor ao próximo, por amor aos nossos pais, aos nossos tios, às pessoas idosas do nosso município. Porque a gente tem notado que muitas vezes o ponto de vista do judiciário ele não vai de acordo com o ponto de vista técnico, a defesa e orientações da Organização Mundial da Saúde. Nós tivemos alguns enfrentamentos com relação à vinda de trabalhadores das terceirizadas, né, da West Rock. Não tivemos muito sucesso na questão da restrição da vinda dessas pessoas. Nossos números são alarmantes, Canoinhas já conta com 54, 3 barras mais de 100. Podemos agradecer que os nossos casos são considerados a maioria assintomáticos, porém nós estamos agora chegando no pico da doença na nossa região. Somos conhecedores dos dados de que no inverno as questões dos sintomas respiratórios sempre foram de grande notoriedade, porque aumenta bastante, né, esse período de inverno, sintomas respiratórios, pneumonias, as gripes, resfriados, etc., né? E aí, nesse período, pelo fato dos sintomas serem parecidos com o Covid, vai sim acabar confundindo um pouco e sendo considerado como suspeita. Então, que a gente possa adotar em nossas redes sociais a questão da quarentena por amor, que a gente possa, a partir de hoje, 14 dias para frente, ficar em casa, né? Quem pode ficar em casa, quem pode fazer reuniões por videochamadas, orientar as pessoas idosas que nesse período fiquem mais em casa, né? Se restringam o máximo possível. Porque a partir de agora começam a sair os resultados desses testes em massa. E o que nós temos observado é que quando sai um resultado positivo de alguém da família, os demais ficam mais atentos aos sintomas e começam a apresentar alguns sintomas, inclusive por conta da interferência
nas questões emocionais que esses resultados e que essa pandemia está atingindo direta e indiretamente as pessoas. Então, a partir de agora, com os números alarmantes e vão aumentar ainda mais, que a gente possa fazer algo além da legislação, além dos decretos, que seja de livre e espontânea vontade, que as pessoas façam realmente por aquelas pessoas que nós amamos e que nós queremos abraçar em breve, mas que para isso, neste momento, nós precisamos preservar. Seria isso, senhor presidente, muito obrigada. Passo a palavra ao vereador Célio Galeski. Senhor presidente, eu queria, só atualizando os números, vereadora Zenesi, Três Barras tem 170 casos, Canoinhas, homenageando o prefeito, tem 55, são 146 mortes no estado, com 9.400 casos. Mas a senhora falou que hoje estava disponibilizado, ou se imaginava fazer 100 exames, né? Que apenas 80 compareceram. Mas vamos dizer assim, já está determinado as pessoas que vão, é isso? Ou algumas pessoas que, por iniciativa própria, buscarem esse exame, é possível? Não? Sabe, porque conversou comigo hoje uma pessoa que, lá no estabelecimento comercial que ela trabalha, tem uma pessoa que está infectada. E ela buscou apoio lá para que se pudesse fazer, já que ela está preocupada, porque essa pessoa tem contato com mais. Mas isso não é possível. Por quê? Ou é possível? Considerando que o município de Canoinhas, não só de Canoinhas, vários municípios estão adotando realizar o teste apenas em pessoas que apresentam sintomas, porque tem que ter critério, né? Não pode ser porque a pessoa vai lá e quer fazer. A princípio, para os testes que foram adquiridos para poder providenciar o tratamento de saúde e o internamento, se necessário, estes apenas para quem apresenta sintomas. Estes testes para a pesquisa, que será por amostragem, mesmo que pequena a amostragem, precisa fazer a inscrição através de um link ou pedir a indicação através do órgão que representa. Foram chamados representantes da CDL, dos sindicatos, né, de todas as entidades que representam o comércio local, a rede bancária, os agricultores, para que possam fazer essa indicação. Esses testes que sobraram hoje, eles voltam a ser colocados à disposição destas entidades para indicação. Foi indicado o pessoal do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, professores, rede bancária, comércio, né? Por algum motivo não compareceram hoje, talvez por ser o primeiro dia, talvez por condições climáticas, mas esses testes continuam à disposição e só serão encerrados quando forem realizados os 600, que aí serão tabulados os dados e apresentadas novas ações e estratégias. Mas deve ser feita a inscrição através de um link, preferencialmente pelas entidades que representam. Também as unidades básicas de saúde que dispõem de equipe de saúde da família estão indicando também pessoas que compõem famílias em situação de vulnerabilidade social, tá? Aquelas famílias que contam com bastante pessoas na mesma residência também serão contempladas com um teste para que possa sentir como que está a transmissão do Covid, por exemplo, no bairro Piedade, no bairro Cristo Rei, no bairro Jardim Esperança, né? Para que possa realmente ter um mapa geográfico da situação do Covid aqui no nosso município. Não sei se respondi, vereador. Não respondeu. O questionamento meu nesse caso específico dessa trabalhadora, né? Em que lá no comércio que ela trabalha já tem um positivo, né? A preocupação deles é isso, porque eles têm contato com essa pessoa. Como eles fariam? Então, teria que procurar o patrão? Bom, patrão... Eles precisam, não, eles só terão direito se apresentar os sintomas, porque como nós temos 54 casos já confirmados, a orientação para todos foi de forma igualitária, que só terão direito aqueles que apresentarem sintomas. Por conviver diretamente com a pessoa que teve o caso positivo, esse não é um critério de direito fazer o teste. Se apresentar sintomas, essa pessoa ela será monitorada, se apresentar sintomas, orientada a se apresentar no centro Covid, e daí poderá fazer o teste se tiver
alguns sintomas. Caso diferente, por enquanto, não vai ser aberto. Se for uma ação de aumentar o número, a aquisição de mais testes para a próxima semana, aí o protocolo pode ser revisto. Ok. Mas é só atualizando, né? Eu estou vendo agora no governo do estado, 55 canoinhas, É que quando eu entro na sessão, eu não olho mais as mensagens do WhatsApp, né? Mas até eu entrar na sessão era 54. E 3/170 casos. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não há mais inscrições. Então, gostaria de agradecer os colegas vereadores, os internautas, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 2 de junho, terça-feira, às 19 horas, por meio de videoconferência. Boa noite a todos e muito obrigado.